Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje o assunto é null, tá? Essa pergunta ela saiu lá do Discord, então muito obrigado Galante por submeter essa dúvida. Se vocês tiverem dúvidas também, submetam lá que quem sabe não vira um vídeo aqui. Não dá para fazer de todas, mas assim que eu vejo uma dúvida que está um pouco alinhada com o conteúdo que eu estou publicando, eu sempre acabo trazendo aqui para o canal, tá bom? Em adicional a esse vídeo aqui tem um paper que eu escrevi também. Tá bem completinho, né? Tem vários exemplos, códigos, tudo. Tá aqui o link na descrição. Só fazer o download aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. É um material complementar muito legal, porque esse é um tema bem extenso, né? Embora seja um tema que aparenta ser algo meio trivial, mas ele é um tema que envolve muitos conceitos, inclusive conceitos de memória, hips, stack, alocação e N outros itens aqui. Se você está trabalhando com .NET 6 ou superior, tá? Existe uma grande chance do seu CS Proj ter essa configuração aqui, ó, esse nullable enable aqui, tá bom? Isso aqui faz com que, se você venha aqui criar uma classe student, tá? Onde você tem aqui, por exemplo, um prop string name, você vai ter um warning aqui, ó, non-nullable property não está inicializado. Aqui no terminal também, se você tentar rodar essa aplicação, se tentar dar um build da aplicação, você vai ter o mesmo warning. Então isso aqui é uma configuração, tá, que vem no .NET 6 ou superior, que eu recomendo não remover. Então não remova essa linha. Se você remover o warning para aqui, tá, mas não remova, nem coloca disable aqui, tá, não faz isso, ó. O erro para, tá? Então, a primeira forma mais simples de resolver talvez seja essa, mas, enfim, a gente não quer isso, a gente quer resolver via código, né? Não faça isso porque isso aqui é o compilador tentando te ajudar. Ele tá falando assim, olha, há um possível, né, há uma possibilidade aqui desse objeto ser nulo e ele não foi inicializado, você não tem nenhum valor para ele, então, assim, pode acontecer de você ter um reference null exception. Na verdade, é um null reference exception. Uma exceção muito conhecida no reference exception, tá? Essa é uma exceção muito conhecida no .NET, onde você tenta acessar alguma propriedade, algum valor de um objeto que está apontando para nulo, né? E você acaba tendo esse erro, e isso é muito comum, principalmente na parte de listas, né? Você já fez o nosso curso de C# lá, eu sempre falo, inicializa a lista, né? Sempre coloco isso, e hoje eu vou explicar um pouco em detalhes os motivos disso aqui, tá? Então, esse é um dos pontos que acontece, esse é um dos motivos porque ele quer te ajudar aqui, tá? E por isso que eu acredito que você deva deixar o seu código ali, a gente vai ver como tratar esse warning aí a nível de código sem precisar remover aqueles itens da sua configuração, tá bom? Só que antes de entender essa parte de null reference, de como remover isso, que é relativamente simples para resolver isso no código, tá? Eu queria aproveitar esse espaço aqui para falar um pouco sobre nulos, né? Sobre o que é o nulo, né? O que faz um tipo poder ser nulo ou não, né? Principalmente aqui no .NET, tá? O .NET ele divide os tipos em value types, tá? E reference types. Então, como value types, você tem, por exemplo, int, float, double, tá? Short, long. Você tem diferentes tipos aqui que são chamados também de built-in types, tá? Esses daqui são built-in. Em inglês, built vem de construir, né? Então, já são tipos que vêm dentro do .NET, tá? E esses tipos aqui, eles são tipos de valor. Por que eles são tipos de valor? Porque eles armazenam diretamente um valor, tá? Então, sempre que você colocar aqui um int x igual a 10, tá? Você vai ter o 10 como valor desse x aqui. Então, toda vez que você tentar acessar essa variável x, que está no endereço 0xffcc00 da memória, você vai receber o valor 10 como resposta, tá? Todo tipo de valor aqui no .NET ele tem essa característica. Inclusive, todo tipo de valor, ele tem uma inicialização meio que automática, tá? Se você vier aqui e colocar um int, por exemplo, age, tá? Você vai notar que não acontece o warning. A gente não teve o warning aqui no int age, tá? Porque dentro dos tipos de valor no .NET, existem os default values, e esses default values são valores padrão para esses tipos. Então, no caso dos números aqui no .NET, o default value ele acaba sendo como 0. Tá? Então, se você não definir nada aqui, o valor vai ser 0. O que já é um ponto muito interessante aqui.
tá? Na verdade, qualquer tipo pode ser nulo, tá? Então, esse int aqui, depois a gente vai transformar ele em nulo com nullables aqui, tá? Mas, por enquanto, isso aqui basta. Esses tipos primitivos, eles têm um valor padrão, e esse valor padrão, ele vai ser 0 aí para os números, né? No caso de booleano, ele vai ser falso, no caso do char, ele vai ser o /0, né? O caractere /0. E mesmo tipos complexos, como o datetime, tá? O datetime, ele é um tipo de valor no .NET, tá? Datetime também é um tipo de valor, também é um value type aqui no .NET. Porém, o datetime, ele é um struct, né? Se a gente navegar até o datetime aqui, a gente vai ver que ele é um struct, ele é uma estrutura, tá? Um struct datetime. E por ser um struct, né? Os structs no .NET, eles são tipo de valor, ele tem sempre um valor padrão. Então, se eu criar aqui um datetime igual new datetime, por exemplo, tá? Ou datetime i, por exemplo, a gente vai receber o valor 1 do 1 de 001, tá? Ao meio-dia. Então, esse é o valor padrão aqui que a gente recebe. Então, esses valores padrão, eu também já mostrei isso no curso gratuito de C#, façam lá, vale muito a pena. Eu mostrei sobre default values lá, quais são os valores padrão. Muito importante entender isso. Às vezes você cria um datetime, você acha que ele vai ser nulo, mas o datetime é um struct, ele tem um valor por trás. Mas assim, ó, por que um tipo de valor, né? Por que um value type, ele tem, ele não gera essa questão do warning para null, e um reference type, né? No caso aqui o string é um tipo de referência, o string nada mais é do que um array de char, né? Aqui no .NET, ele é um array de char, ele é uma lista, né, de caracteres, e acredito que em outras linguagens também. Então, se você analisar o que é o tipo int, né, e por que a gente tem um tipo inteiro aqui? Os tipos, eles existem, logicamente, para a gente estritar os valores que podem ser atribuídos a esse tipo, mas também para facilitar a alocação de memória. Quando eu crio um int, eu tenho 32 bits alocados na memória, 4 bytes ali. Então, eu já sei o tamanho que eu preciso reservar na memória. Então, eu já vou reservar ali 32 espaços na memória para armazenar os possíveis valores inteiros. Quando eu uso um short, eu tenho 16 bits. Então, não faz sentido, por exemplo, eu ir lá na memória, pegar 32 bits, né, alocar todo esse espaço e colocar um valor vazio lá dentro, tá? Então, não faz o menor sentido, pelo menos para o cenário inicial aqui, tá? Por isso que você pode tornar um int nulo, através dos nullables, que eu vou mostrar mais pro fim do vídeo aqui. Mas assim, você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então, direto assim, ele vai sempre assinar como 0 o valor, né? E eu recomendo que você sempre inicialize as variáveis, assim, ó. Eu sempre faço isso. No caso do C#, por ser uma linguagem gerenciada, não tem esse problema, mas em outras linguagens como C, por exemplo, se você não inicializar, ele pode pegar algum lixo da memória. Mas enfim, essa é a explicação, né? Por isso que você, nos value types, você tem esse valor, por isso que faz sentido você ter esse valor para os tipos de valor e para os tipos de referência, que eu já vou explicar, não, tá? Então não faz sentido você alocar um determinado espaço na memória e não ter nada dentro dele. E aí sobrou para a gente o tipo de referência, o reference types aqui. Os reference types são tipos que eles armazenam uma referência, né? um endereço, a localização da onde vai estar um valor na memória, no espaço da memória. E assim, isso eu estou explicando a grosso modo, porque ainda tem muito mais coisa por baixo dos panos. Quando você tem, por exemplo, valores, tipos de valor e tipos de referência, né? Você tem a questão de onde ele está alocado, heap ou stack, e aí tem ainda a questão, né, de os value types vão para o heap, vão para o stack, né? Na verdade, eles não sempre vão para o stack, o stack vai dentro de um heap, às vezes, é um negócio um pouco mais complicado. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, tento explicar aí para vocês, tá? Mas assim, ainda dentro dos reference types, dentro de como você aloca esse espaço de uma forma mais dinâmica na memória, você ainda tem, ainda dentro da memória heap, regiões como e só, né, Large Object Heap e Small Object Heaps. Então, se o seu objeto for pequeno, ele vai ficar provavelmente num espaço da memória ali em conjunto. Se for maior, ele vai ficar fragmentado na memória, né? Então, se tem uma string muito grande ali, provável que você não tenha, por exemplo, 4, 5 megas, às vezes, na memória para armazenar uma string toda em conjunto, sequencialmente. Você tem que armazenar em pedaços, né? Obviamente, o .NET faz isso pra gente, né? A memória, essa gestão da memória, ali, essa locação da memória é feita de uma forma automática pra gente, mas isso existe por baixo dos panos. E os tipos de referência, né, de fato, a gente ter a referência e, às vezes, não saber o tamanho desse tipo,
né? Pode ser um objeto grande, pode ser um objeto pequeno, a gente acaba tendo só a referência, a gente só aponta para onde ele está na memória, e aí se ele tiver fragmentado, ele já vai saber que do 1 ao 5 está aqui, e do 7 ao 9 está lá em outro lugar, e ele vai pegando as referências ali, ele se resolve para a gente. Então, basicamente, quando eu tenho uma string aqui, tá? S Hello World, eu tô basicamente falando que S está apontando para um valor na memória, tá? Onde começa essa string, e provavelmente ela termina ali, né? Então, eu tô falando do valor do endereço 1 ao endereço 23, tá? Essa string ali é uma string relativamente pequena. Se for maior, ele vai segmentar isso, mas ele se vira para fazer, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Só não confunda a questão da string aqui. A string ela é um tipo tão comum que ela tem um alias aqui, né? Então a gente tem um string aqui, mas na verdade o que a gente tem aqui é um list de char, que é basicamente isso daqui, ó. Lá por baixo dos panos é isso que está acontecendo. A gente tem uma lista, né? Um array, na verdade não é um list. Mas para facilitar o exemplo aqui, é um list, né, de char, onde tem as nossas informações, tá bom? Mas por string ser um tipo comum, ele tem um alias aqui que facilita pra gente. A gente não precisava ficar criando uma lista de string. Mas enfim, qual que é o problema, então, de ter essa referência aí, tá? Você já imaginou que como esse tipo é dinâmico, né? Como esse tipo ele vai ser criado aí de uma forma mais dinâmica, ele pode ser maior. E no caso de trabalhar, às vezes, com lista, né? Eu posso vir aqui e ter um class student, eu posso ter aqui um class role, tá? E eu posso ter aqui, ó, uma lista de roles dentro do student, tá? Só que olha só, eu nem especifiquei quantos roles eu posso ter, porque na verdade eu não sei, pode ser de qualquer tamanho, tá? Então eu tenho esse tipo de situação. E aí como que o compilador vai saber quanto de memória ele tem que alocar, né? Então isso não existe e nem ele consegue criar ter a ideia do que ele vai colocar dentro dessa propriedade aqui em tempo de compilação, porque esse item ele pode ter pode ter 10, 15, 20 roles aqui dentro. Então não tem como ele saber, né, diferente dos tipos de valor. E onde que o erro ocorre, né? Se a gente vem aqui e tem um var student igual new student, e a gente tem um student.roles.add new role, isso aqui provavelmente daria um erro. Por quê? Porque eu não inicializei os meus roles aqui, ó. Então aqui eu tenho uma lista, todo tipo de referência, né, todo reference type, o valor padrão dele é null, tá? Então, toda vez que você tem um reference type, o valor padrão dele é null. Aí você vai me falar assim, poxa, Balta, aqui string, então, é null? Mas quando eu dou um console.writeLine no name, né, ele não traz null para mim, ele traz uma string vazia. Sim, são algumas características do console.writeLine e a string é um tipo especial aqui no .NET, ele acaba não tendo esse problema. Mas se você tentar acessar o student.roles.add aqui, provavelmente, ó, a gente vai terminar numa exceção aqui dentro, ó, no reference exception, porque esse tipo aqui, né, roles, ele não foi inicializado. Eu não tenho nada dentro dessa lista aqui. Eu só falei para ele, ó, eu vou ter uma lista de perfis aqui, de roles, mas onde ela começa, onde ela termina, quantos itens ela tem, não sei dizer. E como a gente resolve esse problema aqui então, tá? Eu vou tirar esse age daqui, porque não faz mais sentido pra gente, tá bom? E no caso do name aqui, é bem simples de resolver. Se a gente inicializar essa string aqui, com string.empty, por exemplo, a gente já resolveu o problema, ó. O name, ele já deixou de ser um problema aqui pra gente, ó, tá? Se a gente fizer a mesma coisa aqui no list de roles, tá? Se a gente fizer a mesma coisa aqui, ó, inicializar essa lista, ele já deixou de ser um problema pra gente também. Inclusive, nesse caso aqui, a gente pode usar o target typed com condition, tá? Que ele vai já saber aqui, né? Eu só preciso dar um new aqui, ele já sabe que é um new daquela lista. Então, olha só que legal. A forma mais simples, mais rápida que a gente tem de resolver esse problema de nulo aqui é inicializando as nossas propriedades, tá? Então, é bem simples, bem tranquilo de fazer isso. Você pode usar o string.empty, você pode usar uma string vazia, que dá na mesma, string.empty é só um syntax sugar para esse item aqui. Você pode usar um nome, se você quiser, né? Qualquer
qualquer informação que você queira aqui, tá? Desde que você atribua um valor para ela. A segunda forma que a gente tem de atribuir valores aqui é através do construtor. Se eu criar um método construtor aqui, ó, por exemplo, no student, e dizer para ele aqui que eu tenho o name como string.empty e o roles igual a new, né, uma nova lista de roles, tá? Ele vai surtir o mesmo efeito. Tanto que ele vai me dizer aqui, falar, ó, essa propriedade já está sendo inicializada no construtor, você nem precisa dela aqui. Então posso remover ela daqui, posso remover ela daqui. Eu não tenho mais os warnings aqui. Aqui ele está dizendo só que o roles foi criado, mas nunca foi utilizado, tá? Não é aquele warning que a gente tinha anteriormente. Então olha que legal. A gente também consegue resolver através dos construtores. O único porém, né, que você tem que prestar atenção é que se você tiver, por exemplo, 2 construtores, né, o que é comum, às vezes a gente tem essa situação aqui, a gente tem um construtor protegido aqui, tá, pro student, e a gente tem um construtor aqui onde a gente recebe, sei lá, um valor, tá? E normalmente nesse construtor protected aqui, a gente não tem nenhum valor padrão, tá? Normalmente a gente só tem ele aqui por conta do Entity Framework, por exemplo, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu não inicializei o name aqui dentro, eu só inicializei aqui, tá? Então eu vou ter problemas também, ó, ele vai me dar warning aqui, porque, novamente, ele não sabe como inicializar o nome. Eu só sei como inicializar o nome nesse método construtor aqui de baixo. Então, se eu quiser resolver através dos construtores, eu vou precisar inicializar as propriedades em todos os construtores, tá? Então, ou eu venho aqui e coloco o name igual a string.empty, tá? Ou eu faço isso, ou eu venho aqui e coloco o string.empty aqui, tá? Então, mais fácil, eu particularmente acho mais fácil inicializar aqui nas propriedades, tá? Salvo quando eu vou ter só um construtor aí por objeto, daí é mais fácil, tá? Daí eu acabo mantendo, mas se não, eu tento inicializar aqui, tá? Então vou dar um new aqui para inicializar, tá? E fechou. Esse é o método 1 e o método mais fácil que a gente tem para resolver esse problema de nulos aqui. A segunda forma que a gente tem de resolver esses warnings aqui é explicitando que esse tipo pode receber um nulo. Então, no .NET, a gente tem isso aqui, ó, prop int age, por exemplo, tá? Ó, tem um tipo aqui, um inteiro, e eu quero tornar ele nulo. Eu posso vir aqui, ó, e colocar um nullable nesse objeto aqui, ó, e tornar ele como nulo, tá? Então, agora, tá? Se eu duplicar isso aqui, ó, colocar o age 1, e o age 2 aqui, só para vocês entenderem esse exemplo, eu vou deixar esse de cima só como inteiro, ó. E olha só, aqui eu coloquei 0 nele, e aqui eu coloquei null. Então, ó, eu criei 2 tipos que são iguais, age 1 e age 2. Um é um inteiro e o outro é nullable de inteiro, tá? Então, qual que é a diferença? Nesse daqui, nesse de cima, eu não posso atribuir null para ele. Se eu tentar fazer essa atribuição aqui, ó, ele vai quebrar minha compilação. Eu não posso atribuir nulo, porque esse daqui é um tipo que a gente já viu antes aqui, né? Já entendeu, value types, esse é um tipo de valor, e tipo de valor não pode receber nulo, tá? E aqui abaixo a gente está falando o quê? Eu entendo que esse é um tipo de valor, esse é o inteiro, ele é um tipo de valor, mas eu quero poder passar nulo para ele, eu quero poder inicializar ele com valor nulo, tá? Aí o compilador vai te falar assim, beleza, já que você sabe o que está fazendo, né? Então eu permito que você coloque um nulo dentro dele aqui, tá? Inclusive, esse nullable aqui, ele é facilmente trocado por isso daqui, ó, int, interrogação na frente, tá? Essa sintaxe aqui, tá? Deixa eu duplicar essa linha, colocar o age 3 aqui, tá? Ó, esses 2 itens aqui são a mesma coisa, tá? Essa interrogação aqui, ele é o que a gente chama de syntax sugar, tá? Ou enfeite aí, né? Ou alias, apelido, qualquer coisa que seja, para esse item aqui de cima, tá? Então ele é só um apelido para esse cima, uma forma mais fácil de você criar esse nullable aqui. Então você não precisa digitar nullable, int, você só coloca uma interrogação na frente e tá tudo bem, tá bom? Então, ó, os dois permitem a entrada de nulo aqui e eles têm o mesmo efeito, tá? Essa parte de nulos, ela é extremamente importante, principalmente quando a gente trabalha com um banco de dados, com Entity Framework, por exemplo, onde você tem lá tipos, como por exemplo, datetime,
tá? E você quer tornar um datetime opcional no banco, tá? Então você tem lá o updated, sei lá, o last login date, a data de último login do usuário. Se o usuário nunca se autenticou, ele não tem uma data de último login. Então você quer tornar o datetime nulo. Porém, o datetime no .NET, por ser um struct, ele é um tipo de valor. Por ser um tipo de valor, ele sempre vai ter um valor atrelado a ele. Então, se você quer, por exemplo, ter um tipo nulo aqui, né, um tipo de valor nulo, você pode usar o interrogação aqui na frente. E o que isso impacta os nossos códigos, né, com os valores, com os tipos de referência, né? Então, se eu voltar aqui, ó, e tirar essas atribuições aqui da frente, ó, a gente volta a ter os warnings aqui. Então, as propriedades aqui, elas não são nulas e elas foram inicializadas. Nota que, embora eu tenha um tipo de referência, que a inicialização dele sempre vai ser nulo, esse tipo aqui, ele está explicitamente dizendo que eu não tenho nulo, tá? Então, essa é a grande pegadinha aqui. Nullable é diferente da referência nula. Sempre que você tiver um tipo de referência, esse tipo de referência, o valor dele inicial vai ser nulo, tá? Mas, sempre que você quiser ter um tipo que permita valores nulos, você tem que usar o nullable aqui. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no string name, e falar assim, olha, beleza, você me disse aqui que eu posso ter problemas com o name, né? Que eu posso ter problemas com o role, né? Como a gente teve aqui em cima, né? A gente tentou rodar esse código aqui e quebrou a nossa aplicação. Fala, eu entendo isso, mas olha, eu quero permitir nulo aqui nele, ó, name. E eu quero permitir nulo aqui para os meus roles também, ó. Então isso aqui também funciona, ó, tá? Mesmo na frente da lista, não tem problema nenhum. Nota que isso aqui é diferente disso, ó. Aqui eu tô dizendo que eu tenho uma lista de roles que são nullables, tá? De nullable role, de possíveis roles, ou pode ter um role ou pode não ter um role, tá? E aqui eu estou dizendo que eu tenho ou não uma lista de perfis, tá? Então eu posso ter uma lista com 10, 15, 21, 0, tá? Ou eu não posso ter nada, posso ter null ali dentro, tá bom? Inclusive, uma boa forma de inicializar listas é usando o enumerable.empty, tá? É bem melhor do que você inicializar com o new ali, tá bom? Enfim, de qualquer forma, essa é a forma que a gente tem aqui para definir que esse objeto, ó, ele permite, eu posso ter nulo aqui dentro. Então, ó, esse código aqui, nota que ele já mudou, tá? Então, já saiu o warning, tá? Esse warning aqui, ele está dizendo que eu não estou atualizando os roles aqui, é outra coisa, tá? Mas olha que legal, ele trocou agora meu warning daqui para cá, porque ele falou assim, olha, beleza, eu entendo que você tem os roles e que nem sempre você tem uma lista de roles, né? Ele pode ou não ter uma lista de roles, né? Nenhum ou muitos aqui no caso. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Usar também, ó, o interrogação aqui na frente. Então, ó, se houver, né, uma lista de roles, aí eu adiciono esse role. Então essa condicional aqui na frente, ela tem o mesmo efeito disso aqui, ó, if student.roles, tá, diferente de null, aí eu tenho student.roles.add aqui, tá, essa mesma condicional aqui, tá, você pode usar tanto aqui, ó, diferente de null, ou você pode usar aqui, ó, o is not null, isso aqui pode ser simplesmente trocado por isso aqui, ó, roles.add, tá? Então não preciso daquela linha toda aqui. O C# ele consegue minimizar isso, tá bom? Então olha só que legal. Agora eu também inibi os warnings ali, né? Eu não tenho mais problema com warning, porque meus tipos podem ser nulo. Eu estou especificando para ele. O problema é sempre eu não especificar nada para o compilador, ele não saber o que ele tem que fazer. Então nesse caso eu falei para ele assim, olha, eu posso não ter nada, ter um vazio aqui, ou eu posso ter um valor aqui dentro. Então, para ele, perfeito. Para fechar essa parte aqui, vamos supor que a gente crie aqui uma outra classe, um public class name, tá? Onde a gente tem aqui um string first name e um string last name, tá bom? Tem uma classe aqui. Para essa classe, eu vou criar um construtor onde eu vou receber aqui o first name e o last name, e eu vou colocar aqui dentro uma validação, tá? Se o first name ou o last name forem nulos, eu vou dar uma exceção aqui de argument no exception, tá? Então, bacana, né? Ó, criei minha classe aqui. Então, toda vez que eu criar um nome, eu obrigatoriamente, ó, preciso informar um first name e um last name, senão ele nem deixa eu criar. E se eu informar vazio aqui dentro, se eu informar qualquer valor vazio,
e tentar rodar essa aplicação, eu vou ter aquele argument null exception que a gente colocou lá, first and last name são obrigatórias, tá? Então essa mensagem que a gente colocou aqui, ó, first and last name are required, tá bom? Então eu tenho essa situação aqui, né? O que eu vou fazer aqui agora no nosso student? Eu vou vir aqui, ó, e trocar o name pelo nosso objeto name. Então agora eu criei o caos aqui, porque veja só, eu não posso vir aqui e colocar um new aqui na frente, ó, esse daqui não vai funcionar. Ele não vai deixar eu instanciar o objeto aqui, sem passar nenhum valor. Eu não posso colocar aqui 2 valores vazios, tá? Não posso fazer isso, porque ele vai dar o problema lá de exception, então na hora que eu tentar instanciar um nome aqui dentro, vai travar lá. E uma coisa que eu não quero fazer, eu não quero colocar nenhum valor padrão aqui dentro, né? Eu não quero que o nome padrão de qualquer aluno seja o do Batman, tá? Não faz o menor sentido aqui, tá bom? Então, sobra pra gente apenas a opção de colocar ele como nulo. Então, coloquei ele como nulo aqui, tá? Assumiu o warning, só que daí isso gera outro problema pra gente. Por quê? Porque o nome é obrigatório, né? Para eu ter um aluno, eu preciso do nome dele. Então, obrigatoriamente, eu preciso informar um nome pro aluno, tá? Então, ele não pode ser nullable aqui nesse contexto. Então, olha só como a gente está travado aqui, né? Ele não pode ser nulo, eu não posso instanciar ele sem nada, eu não posso instanciar ele passando os nomes vazios, e eu não quero instanciar ele sei lá, com nome tipo Bruce Wayne ou qualquer outro nome padrão, né? Como a gente resolve a situação nesse caso, né? Então aqui, por exemplo, eu posso usar um outro recurso do C# para mitigar esse problema, que é o null not, tá? Não confunda isso com not null, tá? Not null é a condição que a gente usou ali para saber se o objeto estava nulo. O null not, que é o null, exclamação aqui no final, ele significa que eu vou dizer para o compilador o seguinte, falar, olha, eu não tenho um valor para esse objeto ainda, esse objeto não pode ser nulo, só que eu não tenho um valor para ele no momento, mas eu te garanto que assim que possível, eu vou instanciar esse objeto, né? Eu vou passar alguma instância para esse objeto aqui, para que ele não fique sem nada, tá? E com essa simples mudança aqui no código, ó, o nosso warning some daqui. Porém, tá? Quando a gente dá um new student aqui, se a gente tentar acessar aqui ó, o student.name, tá? Deixa eu rodar essa aplicação aqui. Ele vai dar o erro de argument do null exception novamente, tá? Ó, null reference exception. Por quê? Porque a gente não instanciou esse objeto name aqui. Então, muito cuidado quando vocês usarem o null not, tá? Porque a gente voltou naquele primeiro problema que a gente tinha no começo do vídeo. Porque aqui, de fato, eu falei pro compilador, eu falei assim, olha, eu não tenho esse objeto no momento, mas, ó, eu tô te garantindo que eu vou ter esse objeto no futuro. E aqui, ó, garanti para ele que ia ter, mas não tive, né? Então, deu esse problema aqui, tá? O mesmo não acontece se você fizer isso aqui, ó, student.name igual a new name, tá? E aí passar aí o André Baltieri, tá bom? Se a gente rodar essa aplicação agora, vai estar tudo ok, obviamente, porque a gente tem uma instância desse objeto. Então, o null not, ele não faz nada além de tirar a responsabilidade do compilador e colocar a responsabilidade em cima de você. Então, pessoal, essas são as diferenças entre o null, entre reference types, value types. Esse é o motivo por qual o value types tem um valor, reference types sempre apontam para null, né? E essas são as formas que a gente resolve esses problemas de null aqui no .NET sem precisar remover aquela configuração de nulo, que ajuda demais a compilação da nossa aplicação, né? Aponta diversos possíveis erros aí pra gente, e pegar erro em tempo de compilação é sempre melhor do que pegar erro em tempo de execução, né? Como aconteceu aqui diversas vezes propositalmente, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês tenham sanado suas dúvidas aí. Não esqueçam de fazer parte do nosso Discord, participa lá do nosso Discord, segue a gente no Instagram, no LinkedIn, e claro, deixe seu comentário aqui se você já conhecia esses itens aqui de null do .NET, já sabia como isso funcionava, qual outro conteúdo você quer ver aqui no canal. Deixe seu comentário aqui, que é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo.